Hoje eu vou falar sobre mitos e verdades do desvio de septo. Em primeiro lugar, o que é desvio do septo nasal? Primeiro a gente precisa saber o que ele é. Ele é a parede central que divide o nariz em dois lados, o direito e o esquerdo, e é feito de uma estrutura ósseo-cartilaginosa. Uma pessoa com desvio de septo tem essa parede fora do centro, e dependendo do local e intensidade desse desvio, pode dificultar que as funções do nariz sejam realizadas, causando, por exemplo, obstrução nasal. E às vezes pode até mesmo alterar o formato externo do nariz. Mas existem muitos mitos e verdades sobre esse assunto, então hoje eu vou falar sobre isso. Primeiro, o crescimento da face pode ser a causa do desvio de septo? É verdade, até o período da adolescência, o osso ou a cartilagem que formam o septo podem crescer rapidamente, desviando o septo. Pode ter outras causas, como traumas causados por esportes, por acidentes em veículos ou por quedas, alterações no trabalho de parto, distúrbios antes do nascimento ou revelado na infância, inflamações, infecções ou alergias crônicas. Alguns autores dizem que até mesmo predisposição genética pode causar. Quem tem desvio de septo tem um nariz torto? Isso é mito. O nariz torto, chamado de laterorrhenia, pode ocorrer até mesmo em alguns casos sem grandes desvios de septo nasal, e assim dizemos que a parte externa não necessariamente tem íntima relação com o que ocorre internamente no nariz. O paciente pode ser assintomático? É verdade. Você pode passar muito tempo sem saber que tem desvio de septo, e descobrir apenas depois de casos de resfriados ou outros desconfortos nas vias respiratórias. Os sintomas dependem do grau de desvio de cada pessoa. Por outro lado, se você apresenta dificuldade respiratória, respira pela boca ou tem ronco noturno, esses podem ser alguns dos sintomas do desvio. Sinusites de repetição também podem ser desencadeadas pelo desvio de septo, caso esse esteja bloqueando as vias de drenagem do seio da face. A cirurgia é obrigatória para quem tem desvio de septo? É mito. A cirurgia é indicada para aqueles que possuem dificuldades na respiração devido à dificuldade de passagem de ar pelas vias respiratórias, ou para aqueles que têm sinusite recorrente, causadas por problemas anatômicos. A cirurgia é chamada septoplastia e corrige a deformidade anatômica desse septo. Geralmente se faz outros procedimentos funcionais concomitantemente a essa cirurgia. O desvio de septo pode voltar depois da cirurgia? É verdade. Mas isso geralmente acontece nos casos em que crianças ou adolescentes realizam a septoplastia. Como o desenvolvimento facial e o crescimento do osso e da cartilagem do septo delas ainda não foram finalizados, ele pode continuar crescendo e se desenvolver com o desvio novamente. As chances de o desvio septo nasal voltar e o paciente ter que realizar novamente são grandes, mas se o procedimento for feito na fase adulta, geralmente ele não volta. Por isso é que se tenta ao máximo postergar essa cirurgia para após 16 anos de idade completos. A cirurgia para corrigir o desvio de septo altera o nariz externamente? Isso é mito. A cirurgia para correção do desvio de septo é relativamente simples e realizada na parte interna do nariz. Não deixa marcas nem cicatrizes na parte externa nasal. A septoplastia é diferente de um procedimento estético, como uma rinoplastia, que realmente altera a estrutura e o formato externo do nariz. Porém, muitas vezes, quando o paciente quer fazer uma rinoplastia, aproveita para corrigir a parte funcional. E aí a cirurgia se chama rinoseptoplastia. A cirurgia só é feita em adultos? Mito. Dependendo da indicação do médico especialista, a septoplastia pode ser feita em qualquer idade. É recomendado que a cirurgia seja feita depois do fim da adolescência, que é quando o crescimento para e o osso nasal está definido. Já algumas crianças com desvios de septo grave e que apresentam grandes dificuldades respiratórias ou risco de deformidade facial, elas podem sim ser submetidas à septoplastia. Esses casos, no entanto, não são comuns. Esses são só alguns exemplos de dúvidas. Se você tem mais alguma delas, é só me mandar uma mensagem.